trabalho na minha arte há 54 anos. Trabalho nesta profissão desde os 12 anos. Sou o esteiro mais jovem de Gonçalo, com muito gosto. Aí tenho 2 quadros pintados com 10 anos. E comecei logo de mocinho, andava à escola, já fazia esses trabalhos. E então... A cooperativa Aliança Artesanal foi fundada em 1988 e dedica-se à produção destes fantásticos lenços de amor, lenços de pedido, que são o ex-libris da nossa região. Tem trabalhado com a marca Namorar Portugal, que é uma marca registrada pelo município de Vila Verde, numa estratégia conjunta de promoção turística e também de dinamização económica local. É extremamente importante também todo o trabalho de parceria que se encontra no território, no terreno, no sentido de promoção conjunta, quer do território, quer da alavancagem turística, nomeadamente com instituições como a ATACA e também, numa perspectiva global, instituições como a Animar, que promovem e que procuram ter no território tudo aquilo que é a valorização do artesanato, a valorização do trabalho das mãos, das nossas bordadeiras, e eu falo particularmente da Aliança Artesanal, mas do trabalho que é feito em termos nacionais. A Aliança Artesanal tem aqui neste Centro de Dinamização Artesanal 4 bordadeiras a tempo inteiro que vão confeccionando, que vão produzindo os lenços Namorar Portugal e todos os produtos que têm a ver com o bordado tradicional. É também nesta perspectiva de parceria que a Aliança Artesanal e as nossas bordadeiras trabalham para muitos dos parceiros Namorar Portugal, uma vez que muitos dos produtos artesanais bordados à mão também são feitos aqui nesta casa. Aprendi com o meu pai e depois o meu irmão aprendeu comigo, foi aprendendo comigo. Trabalhámos muito tempo com este telhado deste pavilhão. Depois é que veio os projetos da ATACA, é que nos ajudaram a pôr melhor nestas condições que estão. As pessoas começam a procurar e vão dando com o artesanato que querem e pronto, e é assim que a gente tem trabalhado. Depois das galinhas, ela faz aí muitas centenas delas. E também peões, também se vendeu muito peão. Cada peça tem a sua tática. As galinhas têm uma tática com elas. Em vez de era vão que houvesse miúdos, assim, ou até as câmaras, ajudar, por exemplo, qualquer miúdo que quisesse trabalhar. A ADM Estrela é uma instituição particular de solidariedade social. Desde a sua origem, que tem, de alguma forma, a sua atenção primordial no sentido de desenvolver projetos de apoio a grupos vulneráveis e, de alguma forma, que estejam em situação de desfavorecimento. A nossa intenção foi no sentido de poder desenvolver áreas e atividades de desenvolvimento territorial relativamente à cestaria de Gonçalo. O nosso objetivo foi apoiar, neste caso, 2 cesteiros, no sentido de criar esta nova linha inovadora, dar uma nova roupagem aos produtos de cestaria. Levou-me a aceitar, a dar formação a mais um cesteiro de Gonçalo, que agradeço à ADM Estrela ter-me convidado para desenvolver este trabalho. E o aceitar foi para realmente continuar com a capital da cestaria, porque Gonçalo está considerada a capital da cestaria. Esta arte não terminou nem termina, porque enquanto houver, enfim, um homem, e está ali o Helder, um homem que muito tenho entusiasmado e que é um grande cesteiro, portanto ele vai dar continuação à nossa arte. E eu agradeço, pronto, esta oportunidade do ADM Estrela, porque deram-me outra vez uma alma, outra vez para conseguir levar a arte para a frente. E agradeço muito a eles. E ao Sr. Fernando também, claro, não é? Ele lá que me incentivou e incentivaram-me a fazer uma plantação de vime, a termos a nossa matéria-prima própria, que é muito bom para nós. Aprendi muito, não é? E através desse projeto agora consegui fazer um seguimento e evoluir peças novas, construir peças novas e tentar sempre fazer diferente.
De momento até estou muito contente porque estou a ensinar os meninos da Escola de Gonçalo, em princípio vou estar uma vez por semana a ensinar os meninos. Espero que eles levem isto um bocadinho à frente e que não se esqueçam destas coisas que eu tenho muito gosto em ensinar a esta malta nova para, claro, para termos um futuro na arte, para não se perder a arte. E Deus queira que daqui a amanhã apareçam jovens a quererem esta arte, porque esta arte é bonita, é fácil de aprender até. Gonçalo sem arte estaria, para mim que tenho 66 anos, morreu. Porque Gonçalo é a terra dos cestos. Hei de fazer enquanto for vivo que esta arte não desapareça. A razão que estou a criar aqui um museu é este espaço que tenho. De maneira que eu entusiasmo aqui o Hélder todos os dias para que pegue nesta arte, para que não morra. Eu sou diretora executiva da Adritem e tenho como funções, ou é também da minha responsabilidade, a Estratégia Local de Desenvolvimento do Território de Terras Santa Maria. Percebi que havia uma vontade dos artesãos e das pessoas que trabalhavam no artesanato em evoluir e que realmente o artesanato, que nem se chamaria artesanato, não tinha a qualidade desejável em termos de identidade do território. A Portugal à Mão colabora com a Adritem, Associação de Desenvolvimento Rural das Terras de Santa Maria, e foi chamada a este projeto Rota Criativa devido à sua experiência neste campo de trabalhar com as artes e ofícios. Eu sou arquiteta, mas não me estava a sentir realizada, então decidi seguir um sonho que era fazer cerâmica, e sou de cá de São João e desenvolvi cá uma linha paralela à cerâmica, uma linha têxtil, que aconteceu por estar aqui na rota. O meu nome é Márcia Mieko Morikawa. Eu decidi há 3 anos embrenhar-me nesta área da cerâmica, porque eu gosto muito dessa área e tenho o meu avô, que foi artesão ceramista há muitos anos já no Japão. E gostava de alguma maneira a reavivar essa arte e, claro, aplicada à contemporaneidade. Sou Luís Rocha, sou o diretor do CEARTE, que é a entidade pública responsável pela formação, pela capacitação e pela transmissão dos saberes no setor do artesanato e do património em Portugal. Formar novos artesãos e ao melhorar as competências técnicas de gestão e de inovação dos artesãos no ativo e de todos os criativos, o CEARTE contribui para o emprego, contribui para melhorar a vida de muitas pessoas e contribui também para manter este setor do artesanato que tem no país um peso cultural e patrimonial muito grande, mas também um peso económico muito significativo. É por isso que o CEARTE hoje dá formação em todo o país, formação presencial em parceria com entidades locais, mas também com uma oferta muito grande de formação à distância, de forma a chegar a todos os artesãos e a todos os pequenos produtores que dela necessitem. Damos formação em todas as áreas do artesanato e do património, dirigida para jovens, dirigida para desempregados e dirigida para os ativos que estão, de facto, que estão a trabalhar no setor. É esta a missão do CEARTE que cumprimos todos os dias para valorizar o artesanato e o património em Portugal. O meu nome é Paulo Gouveia, sou conservador historiador e sou o coordenador científico do curso de Conservação da Arte Sacra do CEARTE. Nós temos recebido formandos do norte a sul do país. Trata-se de um curso com grande sucesso e que tem uma taxa de empregabilidade bastante grande. Só para vermos, nos últimos anos, a taxa de sucesso e de integração dos nossos formandos tem sido na ordem dos 90%.